Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre o último tópico aqui do capítulo 8, que é difração, que na verdade é sobre então a difração de Fresnel, tá bom? Então na última aula a gente falou de redes de difração, na aula anterior a gente falou sobre a difração de Fraunhofer, né, que era um dos tipos de difração. Então a gente vai concluir aqui esse capítulo falando então do último tópico, que é a difração de Fresnel. Bom, então no caso da difração de Fresnel, a gente, em geral, considera a seguinte geometria. Então, eu imaginar que a gente tem aqui, ó, esse aqui é o plano x, y, aqui, né? E aqui é o eixo z de propagação. A gente vai imaginar que a gente tem uma fenda aqui quadrada, tá bom? Aqui está a minha fonte S na posição 0, 0 menos H1. E aqui o meu ponto P, que eu quero ver a difração na posição, então, 0, 0, H2. Então, essa distância aqui é H2, né? Da origem até o ponto P, e H1 até o S, tá bom? E o S e o P, ambos estão aqui no meu eixo de simetria aqui do meu problema, tá bom? Então, a gente vai imaginar a situação como está descrito aqui. Então, a gente vai pegar essa nossa fenda, pegar elementos de área dA, que distam uma certa distância R grande da minha origem. Bom, a integral de difração de Fresnel-Kirchhoff, então, ela é escrita dessa forma, né? Só recapitulando, né? Então, tem aqui, dentro da integração, elevado a IKR1 mais R2 sobre R1 vezes R2, né? Então, lembrando, E elevado a IKR1 sobre R1 seria a onda esférica vinda da fonte, né? E E elevado a IKR2 sobre R2 seriam as ondas esféricas, então, que de alguma forma estariam chegando no meu ponto P, e esse termo cosseno θ2 menos cosseno θ1, a gente chamou lá então de fator de obliquidade, e aí a gente vai integrando nos vários elementos de área dA aqui e calculando então quanto que é o meu campo óptico, né, no ponto P. Bom, agora a gente vai simplesmente aqui aproveitar dessa nossa geometria, né? Só fiz o desenho aqui para relembrar. Então, é claro que o meu R1, minha distância R1 aqui, usando o Pitágoras, vai ser H1 ao quadrado mais R1 ao quadrado. Tiro H1 em evidência. Isso daqui vai dar a raiz, então, de 1 mais R1 sobre H1 ao quadrado, que, aproximando aqui, né, na condição em que o H1 é muito grande, né, ou que é grande o bastante, a gente pode aproximar essa raiz por 1 mais meio de x, né? Então, isso daqui, na verdade, fica no final das contas que o meu R1 vai ser H1 mais meio de R2 sobre H1, tá bom? A mesma coisa a gente pode fazer para o R2, né, que é essa distância aqui. Então, essa distância aqui agora vai ser o H2, então é claro que vai dar exatamente H2 mais meio de R2 ao quadrado, de R ao quadrado sobre H2, tá bom? Que é exatamente o que a gente tem aqui em cima, análogo, só trocando 1 por 2. Bom, na integral de fração de Fresnel-Kirchhoff, do slide anterior aqui, ó, o que aparece aqui em cima é 1 elevado a IK R1 mais R2. Então, eu já vou calcular esse R1 mais R2. Então, vai dar H1, né? R1 é H1 mais meio de R ao quadrado sobre H1. R2 é H2 mais meio de R1 ao quadrado sobre H2. Coloco tudo aqui e isso simplifica, então, para H1 mais H2, meio de R1 ao quadrado sobre 1 sobre H1 mais 1 sobre H2. Então, vou chamar esse 1 sobre H1 mais 1 sobre H2 de 1 sobre L, tá bom? Então, o meu R1 mais R2, então, vai dar essa coisa aqui, ó, H1 mais H2 mais meio de R1 ao quadrado sobre 2L, tá bom? Onde L, então, é dado por essa relação. Bom, como a gente estava calculando até agora, né, como eu expliquei para vocês, na integral de fração de Fresnel-Kirchhoff, no caso da difração de Fresnel, a gente não pode considerar as ondas planas, tá bom? Mas ainda assim, as distâncias são grandes, né? Porque tudo isso aqui só vale para distâncias grandes, né? Então não é ótica de campo próximo. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai considerar que o fator de obliquidade ele varia pouco, então eu posso tirar o fator de obliquidade da integral, tá bom? Então esse cara aqui eu tiro da integral. Então vai dar I, K, Mi0, o 0 elevado a menos I ômega t sobre 4π. Aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aproximar aquele R1, R2 que tem no denominador da integral de fração de Kirchhoff, eu vou falar o seguinte, como
as distâncias são muito grandes, eu vou aproximar H1, R1, R2, o produto que aparece no denominador, que parecia aqui no denominador, eu vou aproximar por H1, H2 e tirar aqui para fora, tá bom? E eu vou tirar para fora da integral também, eu esqueci aqui, então fiz uma gambiarra, que é 1 elevado a IK H1 mais H2 que eu tiro para fora da integral. Portanto, a minha integral, isso aqui tudo eu vou chamar de uma constante C, tá bom? Então, no meu problema aqui, isso tudo é constante. Fator de obliquidade é constante, eu vou fazer essa aproximação que o produto R1 por R2 é aproximadamente constante para todos os casos. E esse H1, H2, isso aqui de fato é constante. Então eu posso tirar para fora da integral. Então sobra na minha integral apenas e elevado a IK R1 ao quadrado sobre 2L dA. Tá bom? Então a integral que eu tenho que resolver é essa daqui. Né? Então eu vou trocar o meu R1 ao quadrado por x quadrado mais y ao quadrado. Então o meu dA seria dx dy, usando aqui coordenadas cartesianas, por exemplo. Só para ilustrar. Essa aqui é a maneira clássica, a abordagem clássica da integral de difração de Fresnel-Kirchhoff. Tá bom? Bom, o que se costuma fazer agora tem que resolver essa integral, né? Que é uma integral de uma exponencial complexa quadrática, né? Bom, essas integrais elas já foram trabalhadas bastante, né? E elas são fáceis de resolver quando os limites são infinitos. Quando o limite é finito, que é o nosso caso aqui, que afinal eu vou estar integrando numa área finita, aí ela já fica um pouquinho mais enrolada. Mas a gente, em geral, faz essa substituição de variável aqui. A gente vai chamar de U x raiz de k sobre PL e de v y raiz de k sobre PL, tá bom? Então, de tal forma que o meu dx dy vai ser isso daqui, PLK du dv, tá bom? Bom, então ao fazer essas substituições, né, a minha integral então vai dar isso daqui. Vai dar aqui o meu campo óptico, né, minha perturbação óptica aqui vai ser Cπ L sobre K, aí vai dar a integral de 1 até o 2, né, nos novos limites de integração, e aí dá a integral de e elevado a menos I π u ao quadrado sobre 2du. E essa daqui é exatamente a mesma coisa, só que em v. É a mesma integral em v. Então dá esse produto de integrais, tá bom? Bom, então em geral para-se nessa história aqui. Por quê? Porque essas integrais, elas são integrais conhecidas, tá bom? Elas são chamadas de integrais de Fresnel. Então, esse tipo de integral... hoje em dia é fácil de fazer, porque você, na verdade, coloca no computador e você calcula isso daí em termos de funções erro e assim por diante. Mas a maneira clássica, né, a abordagem mais clássica tradicional é o seguinte: as integrais são conhecidas, foram matematicamente estudadas aí, né, e elas vêm desse problema de difração de Fresnel. Então, por isso que elas são chamadas aqui de integrais de Fresnel. Então, a integral de 0 até ômega desse e elevado a I π ômega ao quadrado sobre 2 d ômega, né, d ômega linha aqui, né, só para ficar diferente do ômega do integrando, isso daqui é igual a um c de ômega mais is de ômega, aonde essas funções, então é uma coisa complexa, né, afinal o argumento aqui é complexo, mas essa função c e s de ômega, elas são dadas aqui por essa função que é chamada de função espiral de Cornu. Escreve Cornu aqui, mas fala Cornu, tá bom? Então, essas funções espirais aqui de Cornu, elas têm algumas propriedades, né? Então, se você plota S em função de C, dá essa coisa que tem essa cara aqui de espiral, tá bom? E ela tem essas propriedades, tá? Quando ômega vai para infinito, né? O S de ômega vai para meio, que seria esse ponto aqui, né? E o C de ômega vai para meio. Quando vai para menos infinito, né, o S de ômega e o C de ômega vão para menos meio. E quando ômega é igual a zero, o S de ômega e o C de ômega vão para zero, tá bom? Então você sabe quanto que é o valor dessa integral para diferentes ômegas, que são os limites de integração. Então, como a gente quer resolver uma integral do tipo que vai de ômega 1 até ômega 2, a gente faz de ômega 1 até 0 e de 0 até ômega 2, tá bom? Então não tem problema. Aí você pode inverter aqui, né? Então vai ser de 0 até ômega 2, né? Menos de 0 até ômega 1. Você inverte a primeira integral. Isso daqui então vai ser o c de ômega 2 menos o c de ômega 1 mais i s de ômega 2 menos i s de ômega 1. Então, sabendo essa função aqui, né? Essa função espiral, você consegue avaliar quanto que é essa função, o resultado da integral que você precisa resolver para saber a integral de difração de Fresnel-Kirchhoff no limite de Fresnel, tá bom? Hoje em dia, como eu já disse, você faz isso aí lá nos softwares algébricos, aí você consegue resolver isso aí tudo muito bem.
Mas uma coisa interessante, né, da integral de difração de Fresnel é que a gente pode observar que o integrando que aparece lá é uma coisa do tipo elevado a i k r ao quadrado sobre 2l, tá bom? Então o integrando é uma coisa desse tipo. Então esse integrando aqui tem a seguinte propriedade: a fase ela muda de sinal toda vez que esse argumento aqui, ó, kr ao quadrado sobre 2l, for um múltiplo de π, então for um mπ, tá bom? Então toda vez que você atingir esse múltiplo aqui, essa fase vai passar de positiva para negativa, depois para positiva, depois negativa e assim por diante, tá bom? Por causa de ser essa função aqui, essa função de fase. Bom, então com isso você pode vir aqui e escrever então esse k como sendo 2π sobre lambda, né? R2 sobre 2L, corta os π's aqui, tal. Você consegue isolar o R como sendo a raiz de m lambda sobre L. Esses raios aqui definem o que nós chamamos de zonas de Fresnel, tá bom? São os raios da zona de Fresnel. Então é uma zona que tem... Então esse raio aqui define a enésima ou a enésima, né? Depende do índice m aqui, ó, zona de Fresnel. Então uma zona vai ter essa integral, ela vai ter uma certa fase, isso aqui vai ter um certo sinal. Na outra zona, que começa no próximo raio aqui, para o próximo múltiplo inteiro, ela vai ter um sinal invertido e assim por diante, tá bom? Uma outra coisa interessante é que a gente pode definir aqui, ó, a gente definiu a enésima zona pelo raio Rn, né, pelo raio interno Rn e raio externo Rn mais 1, a área dessa zona vai ser, então, é claro, né, πr ao quadrado, n mais 1, menos π Rn ao quadrado, que dá π R1 ao quadrado, tá bom? Então você logo pode ver aqui que isso aqui é independente de n. Então as áreas de todas as zonas de Fresnel elas são as mesmas. Bom, então como eu falei no argumento do slide anterior, né, a fase ela muda de sinal toda vez que a gente passa de uma zona para outra, tá bom? E você pode ver isso aqui por essa equação, né? Você pega aqui a fase, né, KR1 mais R2 de n mais 1 menos KR1 mais R2 de n, isso daqui vai dar π. Então ela vai ficar mudando, a fase ela muda de sinal toda vez que você passa por uma zona de Fresnel. Então, se você fosse escrever aqui o teu campo, né, o módulo do teu campo, então ele vai ser o módulo que eu tenho na primeira zona, tá bom? Onde o 1 aqui indicaria a primeira zona, que seria positivo. Depois, na segunda zona, ela muda de sinal, então fica menos o valor que ela tem na segunda zona. Aí depois vai ser positivo, o 3 na terceira zona e assim sucessivamente, tá bom? Então você pode escrever, você pode ir fazendo como se fosse fazendo para cada zona de Fresnel, e simplesmente observando então que as zonas ímpares seriam positivas e as zonas pares seriam negativas, né? E o valor da contribuição de cada zona seria esse módulo aqui dessa integral na área da zona, né? Então eu estou usando aqui como se fosse o princípio de Babinet. Tá bom? Então aqui está escrito aqui, né? Onde o n é a contribuição de cada zona, não, de cada zona ao campo difratado. Como a gente acabou de ver agora há pouco, as áreas de todas as zonas elas são iguais. Então a magnitude de cada contribuição aqui é aproximadamente igual. Não é exatamente igual, mas elas não são... Não é que uma área, uma contribuição aqui é muito maior do que a outra, tá bom? Elas são equivalentes, digamos assim. São aproximadamente iguais, tá bom? Então, olha só que coisa interessante. Se você tem uma abertura circular com um determinado número inteiro de zonas de Fresnel, então se a gente tiver m par, né? Se você tiver o m par, se você parar aqui em 4, como eu fiz aqui, ó, esse cancela com esse cancela com esse, o campo vai dar nulo, né? Levando em conta que elas são aproximadamente iguais. Então, se você tiver, né, uma abertura, por exemplo, circular com um número inteiro de zonas, se você tiver um número par, aqui, né, você vê claramente que o campo vai dar zero, tá bom? Aproximadamente zero, vai dar um campo nulo. Se você tem um n ímpar, o que acontece? Você tem 3, imagina que você tenha 3, né? O 3 corta com o 2, sobra apenas 1, tá bom? Se você tivesse 5, o 5 cortava com 4, o 3 cortava com 2, sobraria apenas 1. Então, se você tem um número ímpar de zonas de Fresnel, você tem um campo difratado cuja magnitude é a primeira zona de Fresnel, o resultado da primeira zona de Fresnel. Bom, então se você imaginar aí, por essa análise, digamos assim, qualitativa que a gente está fazendo das zonas de Fresnel,
você vê que as zonas ímpares, então elas dão contribuição positiva, e que as zonas pares, elas dão contribuição negativa. Então você pode ter uma ideia inteligente aí, que foi uma coisa que as pessoas pensaram bastante tempo atrás, que é construir uma abertura, tá bom? Como essa que está indicada aqui na figura, que ela elimina as contribuições pares, as contribuições negativas, tá bom? Então você tem uma contribuição positiva, aonde tem uma contribuição negativa você bloqueia. A positiva, negativa você bloqueia. Positiva, negativa você bloqueia, tá bom? Então você vai bloqueando todas as partes. Então aqui é a 1, aqui é a zona 1, aqui é a zona 2. Zona 2 está preta, então preta você bloqueia. Zona 3, zona 4. Então você vai bloqueando todas as zonas pares, que são as zonas que dão contribuição negativa. Então, se você fizer uma abertura que tem essa forma aqui, e esses anéis aqui, ó, eles vão, não é uma fórmula qualquer, não é um desenho biruta que eu fiz aqui não, né? Esse desenho que está aqui são os anéis de acordo com os raios das zonas de Fresnel. Então, nessa situação, onde você faz essa abertura que elimina as contribuições pares, o que você vai ter no final das contas é que o teu campo só vai ter só contribuição positiva. Então ele vai ser o 1 mais o 3 mais o 5, você só vai ter as zonas ímpares, tá bom? Esse tipo de abertura são as famosas lentes de Fresnel, que é o que a gente tem, por exemplo, naqueles retroprojetores antigos, que são aqueles negócios que tem umas lentes grandonas. As lentes de Fresnel têm uma vantagem de você conseguir fazer lentes que não são muito grossas, né? Por tipo de distância focal que você tem, e elas conseguem coletar luz em geral numa amplitude relativamente alta, tá bom? Então, nesse tipo de lente de Fresnel aqui, ó, você produz intensidades que vão ser maior do feixe difratado do que se a abertura não existia, tá bom? E ela tem uma distância focal efetiva, que é o L, né? Que é basicamente o R1 sobre lambda, tá bom? O problema é que elas dão bastante aberração cromática, mas se você só está querendo focalizar bastante luz numa certa região do espaço, que é o que acontece naqueles retroprojetores antigos, ela funciona bastante bem. Bom, pessoal, então com isso aqui eu vou encerrando então essa aula 27 do capítulo 8, né? Para passar uma ideia aí para vocês de como é que funciona a integral de fração de Fresnel-Kirchhoff. Eu acho que deu para vocês entenderem bem aí como é que ela funciona, e é claro que a partir daqui agora, quem tiver interesse pode continuar estudando, né? Quem for estudar um pouco mais de ótica difrativa e assim por diante, pode continuar estudando um pouco o assunto, mas a ideia aqui era passar uma abordagem que permitisse que vocês tivessem conhecimento suficiente para poder depois prosseguir seus estudos aí em difração. Então, com isso aqui eu encerro a última sessão que eu queria apresentar para vocês aqui do capítulo 8, o que encerra o curso por aqui então.